Gênesis capítulo 22, todos nós conhecemos bem a história de Abraão. Gênesis capítulo 22 vai falar muito bem a respeito como Deus prova a Abraão. Como é que Deus tem uma conversa com Abraão e ele vai confrontar Abraão a respeito do que estava sendo muito agradável para ele. E depois, no versículo 1, ele diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Diga comigo assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Guarda comigo esse versículo 4. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Diga assim comigo: voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhava ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar de que Deus havia lhe designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar. Imolar quem? Seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele lhe respondeu, diga assim comigo: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu único filho. Santo Deus, nós estamos aqui, Pai, como sacrifícios vivos em teu altar. E nesse momento nós te pedimos a direção do teu Espírito Santo, a iluminação do teu Espírito sobre as nossas mentes e corações. Em nome de Jesus, Pai, nesse momento, se existe alguma batalha espiritual, Senhor, travando para que essa palavra não seja, ó Deus, cravada aos corações e mentes, nesse momento seja repreendido em nome de Jesus. Todo vento contrário, todo espírito contrário, agora caia por terra e saia desse ambiente em nome de Jesus. Porque aqui só quem tem plena liberdade é o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem que estremece o nosso coração, que estremece a nossa estrutura e que nos deixa medrosos e com medo. Mas algo me chama a atenção na vida de Abraão. O Senhor, quando diz assim, Abraão, o Senhor, quando chama a atenção de Abraão, o Senhor, quando fala com ele, depois dessas coisas, passou Deus a provar o coração de Abraão. E Abraão, ele tem uma obediência tão afinada, mas uma obediência provocada de submissão tão admirável, que ele não questiona e ele não tem dúvida de quem está chamando ele. Interessante que
quando ele disse assim: toma o teu filho único, Isaque, a quem amas, o teu único filho, Isaque, a quem você ama, e sacrifique ele lá no Monte Moriá para mim. Irmãos, estremece a estrutura de qualquer pai. E eu acredito que Abraão fez tudo isso em segredo, porque se Sara soubesse dessa conversa entre ele e Deus, certamente Sara iria se desesperar. Certamente Sara iria intervir em alguma situação. E engraçado que a relação, a intimidade que Abraão tinha com Deus, quando Deus falava, ele fazia: eis-me aqui, Senhor. Ele não tinha dúvida de que era Deus que estava falando com ele. Talvez se fosse eu e você que estivéssemos na pele de Abraão, iríamos dizer assim: está repreendido, Satanás. Deus me deu o filho e você não vai tomar, né? Mas não. Abraão, ele tinha uma percepção, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha um relacionamento a tal ponto de que quando Deus falava, ele fazia assim: eis-me aqui, Senhor. Veja que Abraão falava com Deus, se colocando sempre o quê? À disposição de Deus. Ele não dizia assim: sim, Senhor, foi o quê? Ele não se apresentava, ele não respondia ao chamado de Deus com argumentos. Ele dizia assim: eis-me aqui, Senhor. E olhe que Abraão não sabia o que Deus estava querendo com ele. Deus, ele chamou, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Deus deu o comando, ele disse assim: olha, tu vai pegar o teu filho Isaque, teu único filho. Deus faz questão de trazer a memória de Isaque, que era o único filho e o filho que ele amava. Agora você vai sacrificar lá no Monte Moriá. Ah, queridos, Abraão pega lá a sua jumentinha. Eu gosto de historinha que tem jumentinha. Já percebeu que eu só conto, eu só prego e nas minhas pregações sempre tem uma jumentinha? Eu gosto das jumentinhas. E Abraão pega a sua jumentinha, bota lá sobre ela tudo que precisa ser levado para esse momento de sacrifício. E eu imagino que o coração de Abraão existia dois sentimentos: o sentimento de obediência e o sentimento de perca. Porque, amados, é um filho. E se tratando de um filho, quem é pai e é mãe sabe que é de doer na alma. Mas Abraão, ele tinha um coração e uma vida tão entregue no altar. Ele tinha uma vida tão submissa a Deus, que ele não pensou duas vezes. Ele só disse: eis-me aqui, Senhor. E ele seguiu. E interessante, irmãos, que o sacrifício que Deus havia pedido para Abraão não foi em qualquer lugar. Deus, ele determinou o lugar que Abraão iria sacrificar o seu filho. Ele faz o pedido, determina o local e diz a forma como é que Abraão ia fazer. E aí Abraão anda quantos dias? Quantos dias Abraão anda? Depois de quantos dias ele vê o monte? 3 dias. 3 dias Abraão visualizou o monte, olhou. E quando Abraão visualiza e prepara tudo, aí o seu filho Isaque chega para ele. Imaginou agora Davizinho chegar assim e dizer assim: pai, olha, tá tudo pronto aqui, agora aí o sacrifício tá onde? Porque, irmãos, naquela época, sacrifício eram feitos de animais, né? Era o melhor cordeiro, não podia ter nenhuma mácula, nenhuma mancha, tudo tinha que ser perfeito. E nesse momento, o cordeiro de Abraão não era um animal, era o seu próprio filho. Sim ou não?
E aí, quando ele chega, que pede o seu filho, e Abraão visualiza e diz assim: meu filho, Deus proverá. A gente vê um homem que, com certeza, a sua estrutura humana estava ali abalada. Com certeza, a sua humanidade estava ali com a sua estrutura estremecida. Mas ele era um homem que dependia, que confiava e que obedecia ao Senhor com toda a sua vida e com tudo o que ele tinha. Está aí uma diferença e está aí um modelo de vida em obediência que devemos seguir. Abraão servia a Deus, Abraão era obediente a Deus, Abraão era submisso a Deus, ele tinha sensibilidade à sua voz, ele obedecia os comandos de Deus, ele fazia tudo que Deus mandava, mas ele fazia não só com a sua vida, ele fazia com tudo que ele tinha. Ele servia, ele obedecia com tudo que ele era e com tudo que ele tinha. Isso me chamou a atenção. Porque às vezes nós estabelecemos limites. Às vezes nós estabelecemos limites para Deus. Deus, ele requer algo da nossa vida por completo. Ele requer obediência por completo. Ele requer obediência do todo. Mas nós barganhamos com Deus e dizemos: eu consigo ser fiel ao Senhor até aqui. Porque daqui por diante, nessa área, eu não consigo ser fiel ao Senhor. Com Deus não funciona. Com Deus não é assim. E Abraão provou que ele era fiel, que ele tinha sensibilidade, que ele obedecia, que ele era submisso a Deus com a sua vida e com tudo que ele tinha e com tudo que ele amava. Tudo que ele amava, o seu único filho. E aí eu fico perguntando, eu entrei no conflito e disse: meu Deus do céu, que situação difícil Abraão foi colocado, porque lá em Gênesis capítulo 18 e no versículo 14, interessante, no versículo 13, aliás, versículo 11, Abraão e Sara eram já velhos. Capítulo 18, versículo 11. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu Senhor, terei ainda eu prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz, sendo velha? Por quê? Por que duvidaste? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, Sara e Abraão, neste mesmo tempo eu voltarei a vocês, porque Sara terá um filho. Uma promessa feita a Sara. O mesmo Deus que fez a promessa para Sara, dizendo que ia dar um filho a Sara, foi o mesmo Deus que disse a Abraão: pega agora e vai sacrificar. Irmãos, aí onde está o X da questão. Porque o mesmo Deus que há 1 ano atrás prometeu um filho para Sara e Abraão, foi o mesmo Deus que depois chegou e disse: agora eu quero o seu filho, vá sacrificar lá no Monte Moriá para mim. Abraão não tinha dúvida do Deus que ele servia. Abraão não duvidava, Abraão não colocava limites, Abraão não estabelecia condição para se relacionar e obedecer e ser submisso a Deus. Ele era obediente por completo, com tudo que ele era e com tudo que ele tinha, e com tudo que ele mais amava, o
o seu único filho. Tem muita gente aproveitando a vida de todas as formas. Aproveitando a vida como se fosse o último dia. Mas está esquecendo que quem perder a sua vida aqui vai ganhar lá. Mas quem ganhar a sua vida aqui vai perder lá. E o convite, irmãos, para as nossas vidas é que todos os dias nós temos que perder aqui. Vale a pena perder aqui. Vale a pena perder aqui. As 10 virgens estavam esperando o noivo, mas apenas 5 estavam preparadas. Apenas 5 estavam preparadas. Interessante que todas eram as noivas que estavam esperando o noivo. Todas estavam lá com a sua botija lá preparadas. Mas quando o noivo chegou, que aquelas que estavam preparadas começaram a se posicionar para ter seu momento com seu noivo, aquelas que estavam com sua botija vazia se desesperaram. E elas ficaram para trás. Eu quero encorajar você. Eu quero encorajar a igreja de Jesus. Eu quero encorajar você que está nesse momento no campus online. A observar bem qual tem sido o seu Isaac. Abraão, seu filho Isaac, seu único filho a quem amava, não pensou 2 vezes. Depois de 3 dias encontrou o Monte Moriá e disse: é ali que eu vou sacrificar meu filho. Ele provou que amava a Deus acima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Ele amava a Deus acima de tudo e acima de todos. Até onde vai o seu amor por Deus? Até onde vai a sua obediência a Deus? Até onde vai a sua submissão a Deus? Talvez você esteja me ouvindo nessa noite e diga assim: olha, eu nem consigo mais ouvir a voz de Deus. Eu nem consigo mais discernir quando é Deus falando. Eu nem consigo discernir quando é Deus que está me direcionando ou falando comigo. Eu quero convidar você. Eu quero encorajar você. A você se desprender de você mesmo. A você tirar a sua roupagem humana. Amém. E você dizer assim: Senhor, eu preciso ter sensibilidade à tua voz. Eu preciso conhecer a tua voz. E uma vez que o Senhor falar com você, você não vai dizer assim: olha, Senhor, eu estou cansada, por isso que eu não fiz isso, por isso que eu não fui ali, por isso que eu não fui para a igreja. Olha, Senhor, eu estou acabado, porque o Senhor sabe, eu tive um dia todo exausto. E o Senhor está dizendo: vá para as coisas do reino, vá para as coisas do reino, faça as coisas do reino. Porque você está perdendo sua vida aqui, você está perdendo sua vida aqui, mas você está ganhando lá, você está ganhando lá. Precisamos parar, irmãos, de argumentar com as nossas razões humanas. Abraão poderia aqui trazer a memória de Deus: Senhor, o Senhor prometeu esse filho à minha mulher, a minha mulher vai ficar brava, eu vou comprar um problema sério com ela. Olha, Deus, eu vou ter um problema com Sara. Sara é braba. Sara não é fácil. O Senhor deu esse filho para a gente. Agora, qual a justificativa? O que é que eu vou dizer? Sara vai dizer assim: que Deus é esse que me dá um filho e depois manda matar meu filho? Como é que funciona isso? Deus, olha, pense direitinho, Senhor. Eu não tenho condições de obedecer ao Senhor. É ou não é? A gente é ou não é assim? Abraão não, ele não questionou nada. Ele disse: sim, eis-me aqui, Senhor. Será feito conforme o Senhor está me orientando. Tudo que o Senhor está mandando. Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão
Ele sabia ao Deus que ele servia. Ele sabia ao Deus que ele servia. Às vezes nós nos acovardamos até em orações, porque achamos que as nossas orações tem coisas que não precisa orar, porque Deus ele já sabe. Vai nessa. Vai nessa. Não conversa com Deus não. Não pede a direção de Deus e a bênção dele não. Mete a cara e faz conforme você quer. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, ele requer da sua igreja essa obediência que Abraão teve plenamente a ele. É uma obediência que está em primeiro lugar, Deus da sua vida. É uma obediência que está em primeiro lugar, o Senhor da sua vida. É uma obediência que está em primeiro lugar, o que Ele quer para a minha vida. É uma obediência que está em primeiro lugar, o que Ele estabeleceu para a minha vida. Independente de quem quer que seja, independente de qualquer situação, eu primeiro devo temor ao meu Senhor. E porque a Bíblia diz que eu tenho que ser, que eu tenho que fazer, que eu tenho que falar, que eu tenho que pensar, eu falarei, eu pensarei, eu agirei, eu serei. Abraão tomou essa postura, igreja. Abraão decidiu. Ele disse assim: eu não quero saber o que Sara vai pensar. Eu não quero saber o que Sara vai me questionar. Paciência, se Deus está mandando sacrificar Abraão, quando eu chegar em casa, Isaac, quando eu chegar em casa e ela perguntar para Isaac se Deus mandou sacrificar, eu sacrifiquei. Abraão estava disposto a ter um problema sério com a sua esposa. Abraão assumiu a sua liderança e ele disse: eu vou ter problema com a minha mulher, mas eu vou obedecer ao meu Deus. Eu estou abrindo mão do que eu mais amo, mas eu entregarei ao meu Deus. Porque Abraão entendeu que antes de Isaac ser dele, ele pertencia a Deus. Às vezes eu olho para Caleb e fico dentro de casa curtindo ele. Esse final de semana a minha cunhada olhou assim para mim e fez: tu fica curtindo ele, né? Eu disse: é, eu fico curtindo ele. Mas antes dele ser meu, ele é do Senhor. Caleb é do Senhor. E às vezes o pai fica lá: meu tesourinho lindo. Eu digo para ele: seu tesouro não, cuidado. Porque se ele for seu tesouro, seu coração está perdido. A Bíblia diz que onde está o meu tesouro, aí está o meu. Meu tesouro é o Senhor. Meu tesouro é o Senhor. E ele vai: amor, ele é tão pequenininho, amor, tão pequenininho. Ele diz: mas ele vai crescer. Ele é o Caleb. O homem forte que Deus nos deu. A lealdade de Deus que Deus nos deu. Nós somos os pais, nós somos os mentores, nós somos os pastores dele. Mas Caleb primeiro é do Senhor. É do Senhor. E foi um conflito para vir à igreja hoje. Porque a menina não foi hoje. E Jonathan chegou e eu fiz a janta, coloquei a janta dele na mesa e eu fiquei: Deus, eu quero ir para a igreja. Eu passei mais de 6 meses, Senhor, sem pisar naquela igreja. Eu gosto daquele ambiente, tu sabes o quanto eu gosto, Senhor, o quanto eu gosto. E eu fiquei naquele conflito: mas meu filho, a pandemia, Senhor, eu não posso, não é pandemia. E eu disse: olha, Senhor, tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Se eu tiver de morrer hoje, eu vou morrer. Se meu filho tiver de morrer, ele vai morrer. Se meu marido tiver de morrer, vai morrer. Mas nós estamos perdendo a nossa vida aqui na terra, porque temos a convicção que temos uma reservada lá, guardada lá no céu. Porque quando Jesus morreu e ele ressuscitou ao 3º dia, ele disse assim: olha, eu estou indo preparar a moradia de vocês lá.
E quando eu falo isso, irmãos, não é com o sentimento de mendigos, não, porque mendigo não tem nada. Nós somos herdeiros dessa herança. Temos uma casa celestial, Ele preparou para nós. Há um lugar para nós. E eu fui e disse, não, eu vou. Eu me arrumei Caleb. Quando eu fui ver, o Caleb estava todo desarrumado, com bermudinha qualquer. Eu disse, ei menino, meu filho não é esse assim, não. Veste o menino direito, em nome de Jesus. Ele não está bonito, não. Tá não. Arruma o menino direito. E a gente veio para a igreja feliz da vida, como se estivéssemos vindo para uma linda festa. E eu quero dizer para vocês uma coisa, amados. Qual é o seu Isaac? O que é que você precisa abrir mão? O que é que Deus tem pedido tanto a você e você tem relutado com Deus? O que é que você tem relutado? Talvez você diga assim, irmão, eu nem consigo mais nem ouvir a voz de Deus. Quando eu deito na cama, já era, só no outro dia. Será que você não está precisando ter umas conversas com Deus? Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. O céu não se exibe para ninguém. O céu se manifesta para aqueles que buscam. O céu não se exibe para ninguém. Agora ele se manifesta para aqueles que o buscam. E eu e você, nessa noite, devemos tomar como exemplo a vida de Abraão. Essa obediência. Independente dos gigantes que vamos enfrentar. Independente das barreiras que vamos ter que enfrentar. Independente das coisas que vamos ter que enfrentar. Nós precisamos trazer à memória que, em primeiro lugar, está a nossa obediência a Deus. Antes de agradar a homens, nós temos que agradar a Deus. E às vezes nós estamos fazendo o contrário. Estamos agradando a homens, fazendo coisas para agradar a homens, porque ainda existe uma meninice espiritual no meio da igreja de Jesus. Existe ainda uma infantilidade espiritual de um povo que ainda já é grande em tamanho, mas se comporta como bebês. E aí nós nos comportamos como pessoas que agradamos a homens e Deus está dizendo, você está me desagradando, né? Não está falando o que eu estou mandando falar. Não está agindo como eu estou mandando agir. Quem vai pagar o pato vai ser você. E Abraão não quis saber. Abraão disse assim, tá bom, eu vou enfrentar uma leoa depois. Mas resta-me obedecer ao meu Senhor. Aleluia. E hoje eu convido você a ter a mesma postura de Abraão. A ter a mesma posição que Abraão assumiu. De dizer assim, importa que eu obedeça ao meu Senhor. Irmãos, isso significa que você vai ter que falar coisas que pessoas não vão se agradar. Você vai tomar posturas e decisões que pessoas vão ficar meio chateadas com você. Você vai falar coisas que pessoas vão interpretar de forma errada. Você vai tomar decisões que nem todo mundo vai lhe aprovar. Você vai tomar decisões que dentro da sua casa você será reprovado até pelos seus. Mas você vai dizer assim, eu sei a quem eu tenho servido. Eu sei quem mandou. Eu sei a quem eu sirvo. Então importa eu agradar a Deus do que agradar a homens. Porque, irmãos, quando a gente vive em função de agradar a homem, você vai viver a sua vida se estressando. Porque você nunca vai conseguir agradar. Agora, quando você diz assim, eu vou agradar a Deus, eu vou agradar ao meu 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 Deus. Aí Deus vai começar a revelar a você que você é impotente, que você é pequeno. Deus vai começar a revelar a você o quanto você precisa dele. Deus vai revelar o quanto que você ainda precisa da graça dele. E você vai se manifestando em obediência, você vai se manifestando em submissão. E Deus vai começando a fazer de você um gigante nele. A sua identidade começa a ser definida não em coisas, não em pessoas, não em decisões humanas, mas a sua identidade começa a ser definida em Deus. Porque você começa a dizer assim, meu Deus, eu não sei nem como é que eu consegui isso. Aí Deus vai dizer assim, não foi você, fui eu.
Meu Deus, eu não sei nem como é que eu consegui falar isso. Ele vai dizer assim, não fui eu que coloquei minhas palavras na tua boca. Lembra? Moisés disse assim, Senhor, olha, eu sou um homem meio gago, eu tenho uma língua pesada, eu não consigo me portar diante das pessoas, eu sou meio tímido. Aí o Senhor disse, não, fica tranquilo, porque você vai falar o que eu vou mandar. Irmãos, na história da Bíblia a gente não vê homens e mulheres gigantes, valentes, perfeitas, não. A gente vê homens e mulheres frágeis, imperfeitas, pecadores, mas que quando se colocaram na posição de submissão, na posição de obediência, Deus começou a se manifestar através dessa obediência. Deus começou a se manifestar através da submissão. E é isso que Deus quer. Deus quer um povo submisso, um povo obediente, um povo que não importa o que eu vou carregar na minha carne, não importa o quanto a minha carne vai padecer, mas importa que eu adore ao meu Senhor, importa que eu obedeça ao meu Senhor. Igreja, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Importa adorar ao meu Senhor, importa servir ao meu Senhor. Aí você diz assim, olha, todo dia é uma luta, todo dia é uma luta, todo dia é um preço a pagar, mas ai, continua, porque até Cristo vir buscar a sua noiva, não vamos relaxar. É assim? Até Cristo vir buscar a sua noiva, não vamos descansar. Se você está descansando, se preocupe. Porque a igreja foi chamada para marchar. A igreja foi chamada para cansar. A igreja foi chamada para lutar. A igreja foi chamada para estar num campo de batalha. E esse campo de batalha, não pense você que você vai conseguir vencê-lo deitadinho em casa. Porque Deus não tem peninha porque você está cansado. Deus não tem peninha porque você está cansada. Você foi chamado pelo general. Ele chamou você, ele regimentou você num quartel e ele disse assim, você é um soldado a partir de hoje. E o soldado tem que estar com todas as armaduras prontos e preparados. Agora vai para a batalha. Vai para o campo de batalha. Agora lembre-se de uma coisa, eu já venci as batalhas. Lembra de Josué? Que olhava para um lado, olhava para o outro. E agora Jesus, e agora como é que vai ser? O Senhor se apresenta para Josué e diz assim, ei, eu sou eu estou com você, eu vou com você. Agora deixa eu lhe dizer, Josué, essa batalha já foi ganha. Já foi ganha. Ah, queridos, nós precisamos ter uma postura de guerreiros e de guerreiras de Deus, mas debaixo de obediência. Deixa eu lhe dizer, tudo que é feito sem obediência, tudo que é feito sem submissão, é uma antecipação para uma derrota. Tudo na vida é assim. A mãe da gente, a gente cresce ela dizendo assim, a gente ouve ela dizer assim, olha menino, não vá por esse caminho, se você for, você vai levar uma queda. Aí tá cheio de buraco, vá pelo outro lado. Só que o outro lado arrudeia muito, né assim? A gente fala, mas aqui é pertinho, eu vou devagarzinho, eu me equilibro e consigo passar. Aí a gente acha que consegue, a gente vai. Aí a gente vai se equilibrando, se desequilibra, puf, cai dentro do buraco. Cai dentro do buraco. Quando a gente chega, a mãe faz o quê? Eu não disse a tu, morrinha. Porque tu foi. Aí detalhe. Ela vai, pega o cabo de vassoura e toma o cacete. Não é assim? Porque deixa eu lhe dizer uma coisa. O caminho da desobediência precede a um caminho de fracasso e derrota. Agora, o caminho da obediência, o caminho da submissão é o caminho que nos leva para lugares altos. Deus, aplique a sua palavra nos nossos corações. O que é que você precisa obedecer ao Senhor por completo, 100%?
Tem áreas na sua vida que você talvez diz assim, poxa, isso aqui é o meu Isaac. Eu ainda sou muito presa a isso. Isso aqui eu amo tanto que eu ainda estou presa a essa situação. Talvez seja até o seu passado. Como assim? Talvez seja o seu passado. Porque reviravolta, você volta para o seu passado. Você anda, avança. E quando você pensa que está lá na frente, o seu passado lhe puxa lá para trás. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você não precisa voltar para o seu passado, porque o seu passado já foi lançado lá no mar do esquecimento. Aleluia. Você precisa voltar para a sua origem. E a sua origem é em Deus. Outro dia eu prego sobre isso. Senhor, nos ensina, Pai, a sermos obedientes. Nos ensina, Pai. Somos muito inclinados a desobedecer, a sermos insubmissos. Porque dentro do nosso coração ainda, Senhor, reina muita humanidade questionadora. Nossos limites que nos impulsiona, Senhor, a querer argumentar contigo. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nessa noite nos dar a coragem de Abraão. Amém, aleluia. A coragem de obediência. Nos dá, Senhor, a intimidade que Abraão tinha com o Senhor. Quando o Senhor falava, ele dizia, eis-me aqui, Senhor. Ajuda-me, ajuda-nos. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a sermos obedientes. Amém, aleluia. E tão somente ter em nossos lábios, eis-me aqui, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.